que vai ser a atuação do Ministério Público Federal no combate a possíveis ilícitos nas eleições deste ano? Boa tarde. Na verdade, será o Ministério Público Eleitoral, que compreende promotores de justiça, do Ministério Público Estadual e membros do Ministério Público Federal que atuam perante o TRE. Então, o Ministério Público Eleitoral, como um todo, estará bastante atento à fiscalização dos gastos eleitorais, que submete às regras rígidas que a legislação permite e prevê. E dentre essas regras rígidas estão algumas novidades esse ano, como a proibição de pessoas jurídicas de fazerem doação, os limites dos gastos de pessoas físicas são limites reduzidos, e tudo que o candidato eventualmente gastar ou arrecadar, eles são recursos que têm que transitar pela conta que o candidato deve abrir especificamente, e sobre essa conta o candidato deve prestar à Justiça Eleitoral contas bem transparentes. Então, o Ministério Público estará atento à prestação dessas contas, à fiscalização desses gastos e adotará as medidas cabíveis no caso de irregularidades, o que importará, inclusive, a cassação de registro ou do diploma do candidato que infringir a legislação. Em relação à doação, as empresas não podem mais doar para as campanhas dos candidatos. Pode haver algum tipo de tentativa de burlar essa regra? Não, atualmente está terminantemente proibido o financiamento de campanhas eleitorais por meio de pessoas jurídicas. Então a pessoa jurídica está vedada de doar tanto ao candidato, como a pessoa jurídica também está vedada de doar aos partidos políticos. Então nenhum recurso que advenha de pessoas jurídicas podem ser utilizados nas campanhas. Não há exceção. Então, se houver gastos dessa natureza, esses gastos serão detectáveis, já que todos os recursos têm que passar pela conta do candidato e aí as medidas serão tomadas. Eventualmente, se houver algum gasto fora das contas bancárias que os candidatos têm que abrir e caracterizar o Caixa 2, que é uma infração também gravíssima e será objeto de firme atuação do Ministério Público Eleitoral. Quais são as punições que essas pessoas que infringirem a legislação podem sofrer? Elas podem ter o registro, a candidatura cassada, eventualmente, se forem eleitas, o diploma cassado, ficarão inelegíveis por até 8 anos após as eleições e as eleições, inclusive, poderão ser anuladas ocorrendo novos pleitos, se ficar comprovado esse tipo de irregularidade. O senhor acredita que essa nova regra de financiamento, ela vai coibir a corrupção? Ela foi pensada, ela foi talhada para essa finalidade, de coibir. Se irá coibir na prática ou não, só o tempo dirá. Mas houve um avanço legislativo muito significativo e para que as coisas andem, para que ela tenha uma eficácia, uma eficiência, dependerá da atuação firme do Ministério Público Eleitoral e da Justiça Eleitoral na coibição desse tipo de irregularidade. E a gente conta, inclusive, com a participação e a gente conta com o apoio da população na divulgação, em relatar esses ilícitos para que eles possam ser apurados e possam ser punidos.